Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e 100% Brasil. Estamos numa dobradinha aqui nesses canais aqui, nesses dois canais aqui. O principal é o Brasil no Ponto News e tem um canal parceiro nosso aqui que é o 100% Brasil, que está sempre na onda com a gente aqui. Então, vê o som aí, veja como é que está o som, está tudo legal nos dois canais. Então, gente, peço aqui a sua inscrição, o seu compartilhamento. Se puder, deve naquele seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Ajude a gente a chegar lá cada vez mais. Então, deixa aquele like, compartilha. É muito importante, seja muito bem-vindo. Esse canal de direita, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro no Brasil, aqui, Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina, Bukele lá em El Salvador e todo mundo de direita. Netanyahu em Israel. Isso, Netanyahu em Israel, que tem mais uma história. Lula não será bem-vindo ao Israel, tá, gente? Não pode botar o pé lá, tá? É tipo aquelas sanções que a gente vai falar daqui a pouco. Deixe seu like, compartilha, a gente vai falar bem sucinto, bem explicadinho, mas bem sucinto aqui, porque são muitas matérias que a gente tem para falar aqui. Então, gente, vamos lá, deixa aquele like bacana aí, é muito importante, seja muito bem-vindo a esta noite de quarta-feira aqui, por volta das 19 horas. Nesse horário a gente está brigando ali com o Jornal Nacional, o Jornal da Band, muitos jornais ali. Tamo junto. Bradock Show, né? Bradock Show, tamo junto aí. Própria Revista Oeste. Própria Revista Oeste, mas é só parceiro, sabe? Só parceiro, tá? Deixa o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo tem um Pix, se você quiser ajudar o canal, é muito importante pra gente. A gente agradece de bom grado aqui, de todo o coração, porque a gente precisa estar se movimentando aqui no Rio de Janeiro, precisa de comprar equipamento, a gente tem uns projetos mais para frente aí, tem muito projeto para frente aí, para a gente ampliar os canais aí do Brasil no Ponto, tá vendo? Então, se puder, deixa aquele like. Se não puder, só o seu like tá importante. Se puder, ajude o canal, tem um Pix na descrição do vídeo. Se não puder, só seu like tá valendo demais, gente. E sejam muito bem-vindos, tá ok? Vamos lá. Exatamente, muito boa noite. Agora 19h25 no horário de Brasília. Tô ligado aí. Começando nossa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal 100% Brasil. 100% Brasil. Inicialmente, peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live, que será inédita, pessoal. Pela primeira vez na história, iremos tratar sobre 5 assuntos. Não serão 3 dessa vez, serão 5 assuntos, né? Vamos procurar aqui trazer opiniões mais curtas, né? Mas devido, né, ao ciclo, né, de notícias, né, que tem ocorrido, né, no cenário político, a gente vai se estender mais nos temas, né? Portanto, a gente vai comentar aqui sobre 5 assuntos diferentes, pessoal, 5 assuntos diferentes, né? Enfim, né, a gente sempre preza pela qualidade, né? E, por assim dizer, né, devo lembrar para vocês que o Pix se encontra na descrição. Quem puder contribuir financeiramente será de muito bom grado, né? Inclusive, quem contribuir terá seu nome divulgado, né? Divulgado nas nossas plataformas digitais. Além disso, pessoal, quem não puder contribuir financeiramente, contribua com like, contribua com compartilhamento. Portanto, não tem desculpa, pessoal. Portanto, não tem desculpa. Aqueles que não quiserem contribuir financeiramente, que contribuam com like, que contribuam com compartilhamento e, logicamente, sejam todos muito bem-vindos. Também lembro, pessoal, 2 canais ligados ao Brasil no Ponto que estão na descrição, né? Tivemos alguns problemas, né, recentemente com canais, né?
Alguns acabaram saindo do ar, né, por conta de um bug no YouTube, né? Por isso que é importante, né? Por isso que é importante que vocês se inscrevam nos outros canais, até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O que a gente fala aqui é muito diferenciado, né? Então pode ocorrer, né? Pode ocorrer de um ou outro canal sair do ar de repente. Então é importante que vocês se inscrevam nos outros canais que estão na descrição, né? Até porque, novamente, nunca se sabe o dia de amanhã, pessoal. E além disso, pessoal, eu vou postar aqui no chats os nossos canais pessoais, né? O meu, Felipe Louzeira, que inclusive acabei de postar um conteúdo, né? Eu vou postar o link aqui no chat, tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal 100% Brasil, né? Mas quem estiver assistindo depois, né? Até porque tem gente que assiste depois, né? Inclusive agradeço, pessoal, quem está assistindo depois, né? Lembro que temos lives toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília, fixamente no canal Brasil no Ponto News, né? Mas, pessoal, quem estiver assistindo depois, pesquise por Felipe Louzeiro, é F-I-L-I-P, né? Felipe Louzeiro, L-O-U-Z-E-I-R-O, certo? Felipe Louzeiro. Tenho até pensado sobre alterar o nome do meu canal, até para flexibilizar o acesso, mas de qualquer forma, né, é esse o nome, né? Quem quiser se inscrever, né, será muito bem-vindo também nesse outro canal, né? Além disso, tem o canal dele, Ferreira 3.0. Inclusive, ele bateu uma marca, pessoal. Ele bateu uma marca de mais de 100 inscritos. Né? Tem um vídeo dele que tá bombando, pessoal, sobre o que aconteceu lá na Bahia, né? Bahia, Conta mais sobre isso. Sobre o sequestro lá na Bahia. Conta mais sobre isso. Teve um sequestro lá na Bahia, anteontem, acho que foi na segunda-feira. Teve um sequestro na Bahia, que teve um desfecho até muito sensacional, e de repente a gente estava aqui ao vivo, tava vendo ali, e de repente eu peguei um short do vídeo e postei no meu canal, e aí deu muita visualização. Mas é isso aí, gente, tem que estar sempre atento às notícias. Então a gente é uma fonte de notícias aqui o tempo todo ligado nos canais em todo o mundo, sabendo de notícias. Então tem muita notícia bacana. Então o sequestro da Bahia foi rápido resolvido, foi volta das 4 da manhã, 2 elementos lá, que a gente não pode chamar aqui de elementos suspeitos, e foram presos, tá entendendo? Foram presos e parabéns à polícia, tá entendendo? Então é isso, gente. É triste o que acontece no Rio de Janeiro, tá passando uma situação muito ruim, teve um desfecho muito ruim aqui no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, ali tem um policial que veio a óbito, mas sempre o final, a polícia sempre acima desses suspeitos, né? A gente pode falar que muita coisa sobre isso. Um dia todo mundo pagará um preço pelos seus erros. O cara que está ali, esse suspeito, a vida dele é muito curta, pode morrer a qualquer momento. Então, gente, não faça a coisa errada, faça a coisa certa pelo lado certo. Começou a ralar aqui. Mas eu vou abrir aqui. Vamos falando aí. Vai. 100% do Brasil tá tranquilo, tá, gente? Exatamente, pessoal. Agora 19h30 no horário de Brasília, né? Eu estou procurando aqui postar já logo o link, né, do meu canal, né? Mas enfim, agora 19h30 no horário de Brasília, né? Portanto, vamos aos temas desta live do dia 21 de maio de 2025. Né? Eu vou repetir assim que voltar no canal Brasil no Ponto News, certo? Vamos lá então. São 5 temas dessa vez, hein, pessoal? 5 temas dessa vez, certo? Isso. Primeiro, a gente vai falar sobre Bolsonaro, né, que reafirmou que estará presente nas eleições do ano que vem. Né? Vamos trazer essa informação que é muito bombástica, né, sobre Bolsonaro. Né? Seguidamente, no segundo tema, a gente vai falar sobre Lula, que foi vaiado em evento com prefeitos. Terceiro tema, a gente vai falar sobre Moraes, né? Sanções que estão a caminho via
governo Trump, Estados Unidos, certo? Quarto assunto, a gente vai falar sobre a anistia. E, por fim, a gente vai falar sobre o escândalo do INSS, né? Portanto, são 5 assuntos, né, do cenário político, né? Até porque há muitas ocorrências, né? E, enfim, pessoal, a gente precisa se estender um tanto, né? Aliás, a gente precisa adicionar mais 2 assuntos aqui para tratarmos melhor sobre as atualidades do cenário político brasileiro, certo? Portanto, agora 19h33 no horário de Brasília. Vamos lá então, né? Sempre lembrando, pessoal, sempre pedindo o seu like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos, certo? Estou organizando aqui o link, né, para postar tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal 100% Brasil, né? Enfim, pessoal, agora 19h33 no horário de Brasil, né? Estamos esperando aqui, estamos tentando organizar aqui para ver se a live no canal Brasil no Ponto News volta, né? Mas enquanto isso, pessoal, eu já adianto, né, que serão 5 assuntos cruciais que estão acontecendo atualmente na política do Brasil, né? Vocês sabem, né, que nessa atoada de transmissões, a gente nunca aliás, a gente sempre teve um norte, né? Além de apoiar as ideias do Bolsonaro, né? Voltamos aqui, agora a gente pode reorganizar. Vou voltar aqui, né? Eu estava fazendo aqui algumas citações, né? Mas vamos voltar aqui, pessoal. Vamos falar sobre os temas desta live do dia 21 de maio de 2025, pessoal. A gente estava aguardando aqui para ver se voltava no Brasil no Ponto News, agora voltou, né? Então vamos tratar aqui sobre os temas desta live, que terá 5 temas desta vez, 5 assuntos, na verdade. Primeiramente, vai falar sobre Bolsonaro, que reafirmou que estará nas eleições de 2026, eleições, logicamente, do ano que vem, né? Segundo tema, a gente vai falar sobre Lula, que foi vaiado em evento com prefeitos. Terceiro tema, a gente vai falar sobre sanções que estão prestes a virem por parte do governo Trump via Estados Unidos, certo? Quarto tema, a gente vai falar sobre a anistia, o PL da anistia. Vamos falar sobre o andamento desse projeto. E, por fim, a gente vai falar aqui sobre o escândalo do INSS. Temos novidades nesse sentido, portanto, aguardem até o final, né? A gente adicionou mais 2 assuntos, né? Até porque tem acontecido muitas ocorrências, né, na política do Brasil, né, e a gente deve tratar até mesmo com mais veemência, né, por assim dizer, esses temas, né. Enfim, ditos temas, vamos à oração. Vamos orar, gente, aqui pelo povo brasileiro, vamos orar. Agora a gente vai fazer uma oração sobre uma oração internacional, tá, gente? Donald Trump, família, e Bolsonaro e família, e Marco Rubio e família, Constantino nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, deixa eu ver quem me lembra mais aqui, o próprio Eduardo Bolsonaro, e mais a gente, muita gente, entendeu? Parceiro nosso aqui. Então, vamos lá, vamos orar pelo povo brasileiro, tá? Juntos chegaremos lá. Juntos nós somos mais fortes, tá vendo? Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livramos do mal. Amém. E sejam muito bem-vindos a este canal, que
glória pela uma vitória urgente. Gente. É preciso a vitória venha o mais rápido possível em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu vou chegar aqui no Salmo 147, versículo 12, que diz assim: louvarei a Jerusalém, ao Senhor, louvai a Sião, ao teu Deus. Tá vendo? Então, louve a palavra de Deus. Deus gosta quando você lê a palavra dele, faz um cântico sobre Jesus Cristo. É muito importante. Sejam muito bem-vindos. Tá? Canal de direita, gente, que apoia Jair Messias Bolsonaro, Trump. Hoje foi um dia magnífico. Você vai entender no final, no meio da live, você vai entender por que a gente está falando isso. Foi de lavar a alma hoje, tá? Então, deixa o like e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, agora 19h37 no horário de Brasília. Pessoal, acabei de postar no chat, tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal 100% Brasil, o link para o meu canal pessoal. Já vou trazer também à tona o canal pessoal dele, que tá bombando, pessoal. Enfim, inscreva-se. Agora vamos ao primeiro tema desta live, né? Vamos falar sobre Bolsonaro, né? Que reafirmou que estará nessas eleições de 2026, né? E isso incomoda, né? Isso claro que incomoda, né? Vamos lá. E Tarcísio tentará a reeleição. O eterno presidente está inelegível por 8 anos após decisão do TSE sobre reunião de embaixadores no Palácio da Alvorada, né? Inclusive, né, esse tema está mais que batido, mas eu vou voltar nele, né, até para refutar todo tipo de maracutaia que é inventado sobre essa reunião com embaixadores, né? O eterno presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que pretende disputar as eleições presidenciais de 2026. Ele também declarou que Tarcísio, do Republicanos, São Paulo, tentará a reeleição como governador de São Paulo. Abre aspas, nós dois seremos candidatos. Ele, Tarcísio, vem para a reeleição e eu para a presidência, fecha aspas, disse em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo Bolsonaro, impedi-lo de concorrer em 2026 representa uma negação à democracia. Abre aspas, qual foi o crime que cometi? Eu reuni os embaixadores, fecha aspas, afirmou o Bolsonaro. Ele fez referência à reunião realizada com representantes de diversos países no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, na qual levantou suspeitas sobre o processo eleitoral e criticou o atual sistema eleitoral, né? Sistema brasileiro, né? Por causa desse episódio, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Com essa decisão, o eterno presidente só poderá disputar um novo cargo eletivo a partir de 2030, quando terá 75 anos. Enfim, aqui a matéria relembra, né, sobre o que ocorreu, né? Mas, pessoal, ela está no R7, né? Tem até pontos aqui, né, nessa própria matéria que a gente pode refutar, né? Mas, enfim, a matéria está no R7, né? Eu não encontrei essa matéria em nenhum outro veículo de direita, né? Mas tem pontos aqui interessantes que a gente pode refutar, né? Inclusive, né? Passado pela matéria, né? Vamos aos comentários. Gente, é o seguinte, eu abri a boca aqui. Gente, é o seguinte, ele teve num evento com o prefeito, foi aplaudido de pé, o Bolsonaro. Onde ele vai, o povo está com ele, diferentemente do Lula, que vai em evento só para quadrilha dele, tá? Só para aquela turma lá que dança quadrilha no final do ano, lá no Nordeste, aquele negócio todo, né? Para aquela turma. Então, ele foi nesse congresso, lá nesse encontro, lá ele gravou esse vídeo falando que estará na eleição. Agora, nós acreditamos nele que ele vai conseguir resolver essa situação. E os advogados dele. Primeiro, eu tenho que confiar em Deus.
Deus. Entendeu? Depois tem que confiar nos advogados e no próprio Jair Bolsonaro, que está dizendo que vai, vamos ver. Vai até os 45, vamos ver, até os 90, vamos ver. E eu acho que ele tem razão. Se não botar o Bolsonaro na eleição, significa o seguinte: isso é um golpe muito grande no povo brasileiro. No povo brasileiro. Na verdade, esse TSE antigo, né? Eu espero ter um novo TSE diferente, que será revisado, estão pedindo a revisão de tudo isso aqui, será colocado Bolsonaro na eleição, porque olha o que fizeram com o Donald Trump nos Estados Unidos. O Donald Trump poderia concorrer, lá tem candidatura independente. Agora, esses caras fazendo esse tipo de coisa, essa turma fazendo esse tipo de coisa, esses 11 ministros que se dizem, ou do ministro, são come lagostas, aquele negócio todo, o povo brasileiro passando fome e está tudo certo. O arroz caro, o feijão caro, supermercado de frango caro, está tudo caro. Eles exigiram comer lagostas. Ah, não, porque tem que comprar toalha para dar de presente. Ó, amigo, o nosso Supremo Federal é o Supremo mais caro do mundo. Você sabia disso? Fique sabendo. É só isso. Aqueles ministros, eles querem andar de avião de jatinho. Não, hoje eu quero ir para a Itália. Pega o avião para lá. Hoje não, eu resolvi. Eu estou meio mal-humorado. Eu resolvi ir lá para a Flórida. Aí ele pega o avião para lá. Quer dizer, é tudo de graça à custa do pagador de impostos. É só isso. É só isso. Eu não gosto disso, mas eles são nossos empregados. Nós trabalhamos um óculos desse aqui, uma caneta, uma bíblia desse aqui, tudo é imposto que vai para o bolso deles. Não. E aí? Será que o governo vai falir? Olha, na verdade, o governo está falido há muito tempo. O governo Lula faliu há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo falido. Tá? É muito isso. Entendeu? Agora ele faz grupinho para dar faixas para pessoas que não têm relevância nenhuma no país. Nenhuma. Entendeu? Então, gente, o que eu tenho para falar é o seguinte: parabéns ao Jair Messias Bolsonaro, parabéns às pessoas que acreditam e confiam no Bolsonaro. Bolsonaro é o único presidente da República que hoje não está mais na presidência, mas eu considero um presidente da República que carrega o povo do lado dele. O povo está com ele, tá vendo? O povo está com ele. Essa é a realidade do país. Não adianta ele vir com historinha furada, que outro... Não. Jair Messias Bolsonaro é o único cara que diz assim, ó, vamos botar 1 milhão de pessoas amanhã em Copacabana, vamos botar lá 1 milhão e vai ter 1 milhão de pessoas. Vamos botar 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista, vai ter 2 milhões de pessoas. Por isso que as televisões, as televisões, os canais de vídeo, querem o Jair Bolsonaro lá, porque ele termina agregando muita gente para dentro da plataforma. Isso é muito importante. Tá, gente? Isso é muito importante. Aqui está dando um problema sempre no canal Brasil no Ponto News. Entendeu? Eu vou resolver essa situação em breve, com uma outra internet. Vamos lá. Mas o que eu quero falar para você, é o seguinte: é hora de mudar esse país. O país está indo à falência por um governo incompetente e corrupto. É só isso que eu devo falar. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Tô postando aqui, pessoal, agora o canal dele, né? Tá em ambos os canais, né? Gente, canal Ferreira 3.0, inscreva-se. Deixa eu falar uma coisa. Tem o canal Beleza Turística Carioca, que esse canal eu não entendi porque o YouTube tirou do ar, ele tirou esse canal do ar, e por o canal, porque é um canal que não fala de política, a gente fala apenas de beleza do Rio de Janeiro, tivemos que fazer um outro canal falando do mesmo tema, tá vendo? Por quê? O canal que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei a explicação dele, não me deram explicação nenhuma, pedi uma explicação, não me deram explicação nenhuma, tá vendo? E, tá vendo? É isso. Outro canal que a gente tinha, canal que a gente compra as coisas para cá, como celular, como que a gente compra um canal aqui, microfone, a gente faz um unboxing do produto e bota lá na internet, no canal. Esse canal também teve problema. E aí, a gente resolveu fazer o seguinte: fazer outro canal com o mesmo tema, com nome diferente, com o mesmo tema, e para a gente postar nossas coisas. Porque também pedi explicação para o YouTube e também não deram explicação nenhuma, entendendo tal, não deram explicação nenhuma. E
Estamos aguardando uma resposta dele. Enquanto isso, a gente já postou lá, agora a gente postou um vídeo, tem um vídeo só lá, que é apresentando o celular A16, tá vendo? Que é um vídeo novo, tá lá. Então tem milhares já de pessoas curtindo lá e agradeceram, porque de repente sumiram lá as pessoas. Quer dizer, quando você censura alguma coisa, um canal, alguma coisa, você está censurando as pessoas que estão lá inscritas, né? Mas vamos deixar para lá, vamos ver se o YouTube resolve essa situação. Resolveu, estamos daqui. Até hoje eu não me deram explicação nenhuma sobre isso, mandei várias reivindicações lá dele para saber o que aconteceu, não me deram explicação nenhuma. Vamos aguardar. E falou que foi um bug que deu no sistema, aquele negócio, blá, blá, blá. Vamos ver, vamos aguardar. Deixa o like, compartilha, é muito importante, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Exatamente, pessoal. Agora 19h47 no horário de Brasília, né? Vamos lá então, né? Vamos lá então. Eu só estou me organizando aqui, tô mexendo no celular, né? Mas vamos lá. Agora 19h47 no horário de Brasília, né? Para vocês verem, pessoal, o quanto que os nossos canais aqui incomodam, né? Vários deles, aliás, o primeiro foi ser censurado, né? Que foi censurado foi o Brasil é Nosso, né? Outros agora acabaram tendo um tilt, né? Acabaram tendo um bug, né? Mas enfim, vamos lá então. Primeiramente, né, eu vou ler o salmo aqui, né? Em seguida já vou trazer o meu comentário, que vai ser curto, até porque são 5 temas nesta live, hein, pessoal. Vamos lá então. Eleva os olhos para os montes, Salmo 121, hein? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Agora, partindo direto ao primeiro tema desta live, né? Tem alguns pontos aqui na matéria que eu posso até refutar, né? Até porque a Record também é muito enviesada para a esquerda, né? E é difícil, pessoal, é difícil. O que a gente faz aqui, a gente está lutando contra toda essa velha imprensa, né? Então, eu acabei trazendo uma matéria do R7, poderia trazer uma matéria que fosse de uma fonte de direita, né? Mas não existia, né, uma matéria similar a essa aqui, né, que está no R7. Mas para vocês verem quão a velha imprensa é parcial, né? Os exemplos eu vou mostrar aqui para vocês, no próprio R7 aqui, ó. Né? Vamos lá. Que eles dizem aqui, né? Porque o Bolsonaro não apresentou provas aos quais, né? O sistema eleitoral brasileiro seria suspeito. Pessoal, isso aqui não passa de uma mentira. Isso aqui não passa de uma mentira. Né? O Bolsonaro, né, fez uma defesa irrestrita ao voto impresso, né? Tal assunto até mesmo foi questão de muitas polêmicas, né? E os próprios ministros do STF disseram que não, né? Que o nosso sistema eleitoral é 100% confiável, né? Sendo que não existe sistema eleitoral 100% confiável no mundo inteiro, né? Ponto final. Né? O artigo 37, que prevê o princípio da publicidade, né, não está sendo respeitado desde os anos 90, mais precisamente, né? Onde ao qual, né, se prevê, né, né, prevê-se que essa apuração de votos, né, deva ser pública, não secreta, né, ao modo que se encontra no presente momento, né? E quando não há transparência, não há democracia. Ponto final. Ponto final, né? Então, o que seria o voto impresso se não uma camada a mais
de segurança, confiabilidade, né? Uma camada a mais de segurança, né? Mas a gente precisava ainda mais ampliar o debate, né? No seguinte sentido, né? De pôr à tona a contagem pública dos votos, né? Portanto, tem que ser voto impresso com contagem pública. Até porque somente Brasil, Bangladesh e Butão que não tem a impressão do voto, né? Então, a gente vê que o sistema judiciário brasileiro está com receio. Está com receio quanto a essa questão do voto impresso, né? Porque eles entendem, né, que o sistema eleitoral brasileiro não deva ser criticado de jeito nenhum, né? Sendo que tudo é passível de uma crítica ou até mesmo uma hostilização, né, quando é necessário, né? Mas, pessoal, aqueles que estão em cargos públicos não podem nunca serem isentados de qualquer tipo de crítica mais atenuante, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque os ministros do STF, nessa atuada, né, de que integrantes da corte não deve ser criticado, que o sistema eleitoral não deve ser criticado, né? Nisso eles passam uma impressão à população de que eles têm algum tipo de poder, sendo que na verdade não, né? Quem elege um presidente é justamente a população. E esse mesmo presidente, né, escolhe ministro do STF. Para mim, isso está errado, né? Para mim, um ministro do STF deveria passar por um crivo da população, né? Porque um ministro do STF acaba compondo o TSE, que só existe no Brasil, né? O TSE só aparece mesmo em época de eleições, né? Acabou que, depois dessas eleições de 2022, né, eles apareceram, né, os componentes ali do TSE apareceram para deixar o Bolsonaro inelegível, por conta de uma reunião com embaixadores. Agora, né, era prerrogativa do Bolsonaro, independentemente do assunto que fosse tratado naquela reunião, né, era prerrogativa dele fazer reunião com embaixadores. Ponto final, né? Mas criaram 400 páginas para defenderem o indefensável. É esse o ponto, né? Por que um presidente, um ex-presidente do TSE, poderia fazer reunião com embaixadores, mas o Bolsonaro não? É esse o ponto, né? É por conta disso que eu estou trazendo, pessoal, que a esquerda tanto quer censurar toda a direita, né? Por quê? A gente traz verdades, esse tipo de verdade, que a imprensa não mostra, que a imprensa daqui do Brasil, a velha imprensa, quer que somente a narrativa deles prevaleça, né? E isso não te lembra o modus operandi do comunismo? Porque uma narrativa imperando, por assim dizer, né, o que causa? Né? O que causa? Não tendo oposição, o que causa? Né? Causa o monopólio da comunicação. E é isso que traz o receio tanto da imprensa quanto dos ministros do STF, quanto também o desgoverno do PT, né? Resumidamente é isso, pessoal. É vexatório, né? É vexatório o que tem ocorrido, né, perante os últimos tempos em relação à inelegibilidade do Bolsonaro, né? Até porque que crime ele cometeu, né? Até mesmo alguns embaixadores confessaram ao Alexandre Garcia que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum,
né? Mas, enfim, né? Tudo aquilo que é relacionado à direita, para a esquerda, é crime, né? Porque, para eles, o certo vira errado e o errado vira certo. Resumidamente, é isso. Parabéns ao eterno presidente Bolsonaro, né, por suas declarações, né, e presto meu repúdio, logicamente, ao TSE, que deveria ser extinto. Tá ok, meus amigos? Então deixa aquele like, é importante você dar aquele like, compartilhar. Se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo é muito importante você ajudar o canal, na descrição tem um Pix, ó, deixa aquele gostei lá, é muito importante. Isso ajuda a fortalecer nosso canal cada vez mais. E seja muito bem-vindo. Vamos ao segundo tema desta live. Lula é recebido com vaias durante evento com prefeitos. Caso aconteceu nesta terça-feira. Portanto, nessa terça-feira, Lula foi recebido com vaias ao participar da 16ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios em Brasília. O evento reuniu cerca de 12 mil gestores públicos, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. O petista acabou discursando, entre aspas, após as vaias, né? Enfim, pleno news, pessoal. Então, né, o Lula resolveu aparecer em público e veja o que aconteceu, né? Vamos lá. Lula é recebido com vaias durante evento com prefeitos. Pleno news, passando pela matéria, vamos aos comentários. Mas é aquilo que eu falei no início, Lula não tem povo. Ele segundo o Alexandre de Moraes, segundo o TSE, na época que eu administrado pelo comunista Alexandre de Moraes, que será sancionado, então ele falou que ele ganhou com 60 milhões de votos. Agora te pergunto o seguinte, o cara ganhou com 60 milhões de votos, beleza, tranquilo, passou a eleição de 2022, mas aonde é que está, minha questão é o seguinte, onde é que está esses 60 milhões de pessoas? Porque ter 60 milhões de pessoas, pelo menos ele tem que carregar no mínimo, 10 mil pessoas a cada evento e não criticar. Eu ganhei com 60 milhões, ponto final. Mas me parece que não foi bem assim a história, tá vendo? O tempo vai dizer, eu só te peço isso, tenha calma que tudo dará certo. Ele foi nesse evento, achando que estava arrebentando com um monte de gente. Pô, tô arrebentando, cara. Tô arrebentando. Olha como é que eu tô de gente aqui do meu lado. Tem gente daqui do lado. Só que ele esqueceu que o povo não tá com ele. Por que ele abriu lá, chamaram o nome dele, o povo gritou, e aí, o INSS, como é que vai ficar? E aí levou vaia, né? Como é que vai ficar? Né? Aquele gráfico não deixa ninguém mentir. Então foi vaiado, tá vendo? E vai ser vaiado muito daqui até lá. Não tem como reverter a situação do Lula. O Lula nunca mais será presidente da República, nunca mais. Ele não será nem síndico do prédio dele. Entendeu? O Lula está no fim da vida. Está com 80 anos de idade, 90 anos de idade, 80 anos de idade, fim da vida. Então, ele achar que é menino, fala lá, não, eu sou garotinho que parece um cara de 35 anos, é mentira. Tu olhar para a cara do Lula, ele está com a cara desse, falei, assim, a cara meio amarelado, olho meio amarelado, entendeu? Entendeu, né? Então, isso são as maldades que ele fez. Então, tu vai pagar por isso. Não esquenta não, Gabriel. Fica tranquilo, ó. Tranquilidade. Pagará por isso, tá? Não te preocupe. O mal que você fez para o nosso país e para os velhinhos, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, você pagará. Então, esses vaia é muito pouco. É muito pouco. Quando vai em evento com o Bolsonaro, é Lula, Lalau, seu lugar é Lalau. Tá mais ou menos por aí. Então, gente, deixe seu like, compartilhe, ó, marreta nele. Vem a marreta do Trump aí, gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, tá, gente? Deixe seu like e compartilhe. Isso aqui é o que eu tenho para falar aqui. Hoje ele fez um evento aqui no Rio de Janeiro, só para uma turminha dele lá. Turminha fechada. O povo, onde é que está o povo? Onde é que está o povo? Hein? Onde é que está o povo? O Bolsonaro, quando faz evento, vai o povão, rapaz, com ele. Vai o povão. Então o Lula não tem povo. É um presidente que não tem povo. Tá vendo? Um presidente que deixou as pessoas aí com fome, com tudo caro no supermercado, arroz caro, feijão caro, café caro, o ovo caro, tudo caro. Pode ter 40 ministros,
Está fazendo o quê? Nada. Qual foi o ministro que se destacou? Nenhum, porque ele botou um medíocre chamado Haddad para ser ministro da negócio. O que Haddad fez? Fala o que o Haddad fez. Enquanto isso, ó, Paulo Guedes é aplaudido de pés nos Estados Unidos. Lugar que em breve o Lula não vai poder botar o pé. Se inscreva e compartilhe. Exatamente, pessoal, exatamente. Né? Estou verificando aqui se tem alguma novidade nas redes sociais do Bolsonaro, né? Mas vamos lá, comentando sobre o segundo tema desta live, certo? Eu estou verificando aqui, pessoal, que vários YouTubes, né, têm falado sobre esse assunto especificamente, né? Logicamente, pessoal, que um tema assim não pode ser deixado de lado, né? A gente não pode deixar passar batido, né? Até porque, né, por onde o Bolsonaro vai é aclamado, enquanto o Lula, né, é criticado, hostilizado, né? Novamente, aquela minha máxima que eu venho trazendo há muito tempo se concretiza, né? Porque eu desafio, né? Eu faço um desafio ao Lula a fazer o que Bolsonaro faz, né? Convocar manifestações com milhares de pessoas, com milhões de pessoas, arrastar multidões, principalmente em aeroportos, né? E também, né, desafio o Lula, né? Desafio o Lula a fazer eventos mais partidários, né? Vou utilizar esse evento, esse detalhe, né? Mas eventos mais partidários com bastante pessoas, né? Enfim, pessoal, não tem comparação, né? Aqueles que dizem que Bolsonaro e Lula são iguais, né, não compreendem, né, esse tipo de situação. Né? Por que o Bolsonaro arrasta tanto multidões enquanto o Lula é vaiado? Né? Não é tão difícil de entender. Né? O Lula, né, é um corrupto, o maior corrupto do planeta, né? Está envolvido com triplex, Cirque de Atibaia, obras irregulares nas Olimpíadas, entre outros crimes, né? Inclusive envolvendo a Petrobras, né? Lembro que o Bolsonaro tinha feito uma declaração, né, de que a Petrobras, né, devido a gestões, desgovernos petistas, né, devia mais de 900, não é bilhões, milhões, né, seria bilhões de reais, né? Então, a gente sabe, né, que nas diretrizes do PT, sempre houve um esquemão, né? Que é o quê? Você não mexe comigo, que eu não mexo contigo. Isso sempre teve vinculado ao PT. Né? Quem criou o Toma lá da cá? Foi o Lula. Quem criou o Foro de São Paulo? Foi o Lula. Né? Não adianta virem querer trocar orçamento secreto para emendas parlamentares, porque se trata de um desgoverno que favorece justamente a velha imprensa. Não. Né? A gente tem que ser coerente nesse tipo de circunstância. Ponto final. Né? Ou seria orçamento secreto ou seria emendas parlamentares. Não pode ser as duas situações ao mesmo tempo. Ponto final. Né? Acredito que essa história de orçamento secreto, né, foi inventada ao Bolsonaro para tentarem incriminá-lo. Né? É esse ponto.
né? Porque é isso que a esquerda faz o tempo inteiro. Querer acusar a direita de fazer algum tipo de terrorismo, né? Querer acusar a direita de ter praticado crimes inexistentes, irregularidades inexistentes, né? É esse o intuito da direita, querer transformar o certo em errado e o errado em certo. Não, certo, da esquerda, tá falando da esquerda, não tá falando direita, isso aí. Da esquerda, né? Não tá confundindo o negócio. Tá? Exatamente, né? Mas acredito que a esquerda, tá falando da esquerda, ele falou direita. Acredito que o público tá seguindo o raciocínio aqui, né? É esse o ponto, pessoal. E outra, né? Dizem que tiveram 12 mil, né? 12 mil representantes públicos, né? O Lula não tem essa capacidade de reunir esse tanto de pessoa, né? E também a gente precisa constar que muitos desses representantes não foram por conta do Lula, foram por conta de pré-requisitos, né? Não foram por conta do Lula em si, né? O Lula não apresentou, o desgoverno PT não apresentou uma obra sequer, não apresentou um projeto de Brasil, né? E também não apresentou teto de gastos, né? Diferentemente do que ocorria no governo Bolsonaro. Ou seja, é um desgoverno irresponsável, né? Tanto é que a gente vê essas viagens constantes do Lula para Japão, China, Rússia, né? E quais são as prestações de contas que o Lula tem apresentado? Nenhuma. Contra fatos do argumentos, pessoal. Né? A gente sabe que a responsabilidade sempre esteve no DNA da esquerda, até porque eles governam, entre aspas, por ideologias que nunca funcionaram em país nenhum, não serão no Brasil que irão funcionar. Alguns dizem, né, que o comunismo não existe ou não existiria, né? Mas e se a gente for comentar sobre a alta nos impostos, né? E se a gente for comentar sobre o aumento do Estado? É o que tem acontecido atualmente, é ou não é? E isso é reflexo do comunismo, né? Porque até mesmo o professor Olavo de Carvalho dizia o seguinte, né? Que tanto o comunismo quanto o socialismo não seriam ideologias em si, seriam movimentos, né? Porque há vários tentáculos nesses propriamente movimentos, né? Eu diria que são tanto movimentos quanto ideologias, né? Então, há vários tipos de comunismo, né? O próprio Bolsonaro dizia, né, quanto ia, né, lá para os cercados, né, que há vários modos de totalitarismo, desde o totalitarismo via canetas, quanto o totalitarismo do inchaço estatal, por exemplo, né? E é esse tipo de perspicácia que a população deve se atentar, pessoal. Né? A gente está lutando contra movimentos que deveriam serem criminalizados, tanto ao qual são criminalizados na Polônia, né? Parece que Romênia, né, não saberia dizer corretamente, né, mas há países ao qual não existe comunismo, porque são abolidos, né? E era esse caminho que o Brasil deveria trilhar, né? Então veja, pessoal, que no governo do Bolsonaro não se discutia sobre a esquerda, porque ele teve um comportamento, né, por assim dizer, né, na direção de abolir qualquer tipo de ideologia. E eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar ideologia de gênero, eu não vou aceitar a legalização de entorpecentes, não vou aceitar retirarem qualquer direito à vida, né? E ele teve uma eficácia nisso. Agora, muitos dos projetos que o Bolsonaro queria implementar
não foram para frente por conta de um legislativo corrompido. É esse o ponto, né? É esse o ponto, né? E não adianta virem me dizer que não existe direita e esquerda, até porque essa polarização, né, por assim dizer, existe nos Estados Unidos, existe resumidamente no mundo inteiro. Ponto final, né? Ponto final, né? E tem outra, né? Polarização sempre irá existir. Não adianta dizerem que não. Né? Não adianta dizerem que esse papo de direita e esquerda tem que acabar. Né? Não vai acabar nunca. Polarização sempre irá existir. Né? Agora, né? Política está em todos os lugares. Né? Ponto final. Ponto final. Né? E, logicamente, que essa área é preciso, né, que cada pessoa tenha lado. Né? Enfim, entendo dessa forma, né? A política é a arte do possível, pessoal. A arte do possível. Né? Mas, entre outras palavras, né, é ótimo, né? É ótimo ver o Lula sendo vaiado, né? Depois de muito tempo não aparecendo, né? Até porque o Lula sempre, quando pode, foge da população, né? Por que será, não é mesmo? Né? Lula esse, né, que diz tanto ser a favor da democracia, o tempo todo vive em eventos controlados. Por que será, não é mesmo? Né? Vamos lá. Mas é isso, pessoal. Né? Para meu repúdio ao Lula, né, que deveria voltar para a cadeia, né? E, logicamente, meus parabéns, né? Meus parabéns ao exemplo, né? Ao exemplo que foi concedido a nós justamente por essa multidão, né? Por essa multidão que acabou, né? Acabou detonando o Lula, né? Até porque, pessoal, a gente sabe do histórico desse petista, né? Que sequer deveria ser candidato, diga-se de passagem, né? Lugar de Lula é na prisão e não na política. Tá ok, meus amigos? Então deixa aquele like e compartilhe. Lê uma palavrinha aqui rapidinho. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: love em seu nome com Exato. fluidez. Contém-lhe seu louvor com fé e harpas. Tá vendo? Então, love, porque Deus gosta que você love a palavra dele, glorifica a palavra do Senhor, porque é muito importante. Seja muito bem-vindo. Exatamente. Vamos aqui ao terceiro tema desta live, lembrando que são 5 temas, hein, pessoal? Então a gente está correndo nesta transmissão. Vamos lá. Vamos ao assunto do momento, né? Assunto do momento. Governo Trump confirma a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções amorais. Secretário de Estado do governo Trump, né, do governo republicano, respondeu a questionamento do deputado republicano. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos estão considerando a imposição de sanções contra Alexandre de Moraes do STF. A possibilidade foi levantada durante uma audiência no Congresso, quando Rubio foi questionado se o governo do Trump cogitava aplicar medidas contra o magistrado, entre aspas, brasileiro. Abre aspas, isto está sendo analisado agora e há uma grande possibilidade que isso aconteça, fecha aspas, explicou Rubio. Portanto, pessoal, né, a declaração foi feita por Rubio em resposta a um questionamento do deputado republicano Corey Mills, que cogitou a aplicação da chamada Lei Magnitsky contra Moraes. A legislação em questão permite aos Estados Unidos a imposição de sanções a autoridades, entre aspas, estrangeiras acusadas de corrupção ou violação de direitos humanos, incluindo o congelamento de bens no país, né? Pleno News, né? O Rubio, né? O governo Trump confirma a possibilidade de Estados Unidos aplicarem sanções a Moraes. Pleno News, políticos e juristas criticam fala de Moraes, abre aspas, cospe na Constituição, fecha aspas. Em audiência na última segunda-feira,
ministro, entre aspas, disse que não permitiria circo no tribunal dele, né? Pleno News. Por fim, Moraes diz não se incomodar com críticas à competência do STF, matéria que está no jornal Pleno News, né? O ministro, entre aspas, fez declarações contraditórias, né? Nesta terça-feira, né? Nessa última terça-feira, né? Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Vamos lá, gente. O Marco Rubio, nada mais nada menos é o carimbo do tanto que a gente está esperando. Então, hoje foi um dia louvável para a gente. Está esperando por isso, com calma, tranquilidade. Aquela pergunta foi uma pergunta que um deputado do republicano perguntou a ele. E ele falou, foi direto. Estamos resolvendo essa situação. Tá? Estamos resolvendo essa situação. Então, vamos... Todos os jornais já falaram aí. Todos os jornais estão falando. Inclusive as televisões estão falando agora, nesse exato momento. Certo? O Trump, o Alexandre de Moraes será sancionado pelos Estados Unidos. Essa é a história que está falando. Então, esquece esse negócio, a possibilidade não. Ele será sancionado contra todas as atrocidades que esse cara fez. Todos. Eu não tenho medo do negócio. Meu amigo, tu não pode mais nem botar o pé nos Estados Unidos. Eu te falei, estou falando há algum tempo, eu estou falando aqui que esse cidadão está sendo monitorado pelo FBI. Alguma coisa está acontecendo. Não é à toa que veio aqui no Brasil com uma desculpa dizendo que veio falar de segurança. Na verdade, a história era bem outra. Claro que não vão falar. A história é bem outra. Para ter uma ideia, que eles quiseram falar apenas com duas pessoas. Flávio Bolsonaro, senador, e Jair Messias Bolsonaro. Entendeu? Então, essas informações foram para lá. O Bolsonaro falou, uma entrevista que eu vi ele falando para a revista Oeste, ele falou, vamos falar em 30 milhões, 50 milhões e 90 milhões. Aí ele disse, não me questione por causa disso, não me questione. Mas eu estou falando 20 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 50 milhões, é dólar, tá, gente? 50 milhões de dólar, 80 milhões, 100 milhões de dólar, certo? Mas não me pergunte por que eu estou falando isso. Imagine só o que aconteceu na eleição de 2022, tá? Então, o que acontece? Ele não é uma possibilidade, é realidade. Ele não pode mais botar o pé nos Estados Unidos. Inclusive, eu acho que tem familiares dele que estudam lá, filhos dele que estudam lá. Será retornado imediatamente para o Brasil. Porque há essa possibilidade, se ele tiver casa, apartamento, alguma coisa lá nos Estados Unidos. E outra coisa, vai ser um efeito dominó, tá? Que eu vou falar para você. Estados Unidos sancionando, a Europa toda sanciona, é um atrás do outro. Portugal, todos sancionam. É automático isso, certo? Tu vê o que fizeram com o Netanyahu? Meu, não pode. Não pode. Então, a Alexandre de Moraes esticou a corda e a corda arrebentou. Infelizmente, não deu para segurar. E agora será sancionado. O Marco Rubio falou lá, foi bem claro. Está na nossa mesa e a gente vai resolver esse problema o mais rápido possível. É só isso que eu tenho para falar assim. O Moraes, esse pessoal do STF, se acha um semideus. O povo que se lasque. O povo trabalhador que está com a conta pendurada para pagar, compra no cartão de crédito mês para pagar no final do mês, às vezes não paga tudo, paga o mínimo, e aí vai. Enquanto isso, o ministro do STF não pode comer, tem que comer lagostas, lençóis tem que ser lenços, não sei o quê, carro tem que ser blindado com segurança. Sabe o que eu acho mais invocado desses caras? É que eles são contra a polícia, mas andam com segurança armado, calibre de arma, não sei o quê. Não está entendendo? Quer dizer, é contraditório o que eles falam. Mas aí veio o Donald Trump, eu avisei, eu venho avisando aqui mais de quase um ano falando isso aqui. O Trump não está aí por brincadeira. Agora ele meteu o pé na porta. Aquele mandato dele foi um mandato diferente. Teve erros e acertos, mas isso agora é diferente. Agora ele vem para acertar, mais acertar do que errar. Entendeu? Então, não é o Alexandre de Moraes que vai achar que é dono da verdade. A verdade, nós vamos receber essa... Agora, há outra possibilidade, certo? Vindo essas sanções, que deve chegar por assim, o Eduardo Bolsonaro fez um short, inclusive explicando que deve vir essas sanções a qualquer momento, certo? Qualquer momento, vão ver quais são o tipo de sanções contra ele. A primeira que vão fazer é o Lei Magnitsky.
Ele não vai poder conta em lugar nenhum, conta bancária em lugar nenhum. Então, tudo dele será perdido. Perdido não. Ele não pode fazer nada. O banco que resolver ultrapassar a linha de chegada, ele se lascou. Caixa Econômica, Banco do Brasil, qualquer um que fizer isso, lascou-se. E a Europa está esperando tudo isso para fechar o ciclo contra ele. Ele já não sai mais do Brasil. O cantinho dele é lá em Brasília, ali, ou então avião na Uber Fab, né? Uber da Fab, tá vendo? Só anda no cantinho dele ali, tá vendo? Inclusive, nós temos que investigar esse cara, por que é que ele não anda em avião de carreira, se ele salvou o Brasil. Amigo, tu tá lascado, hein, bicho? Tu tá lascado, tu te lascou agora, tá? Se lascou. O que esse cara fez com o Daniel Silveira? O que o Sidney Vasquez? O que esse cara fez com Anderson Torres? O que esse cara persecutório em cima do Bolsonaro? O que esse cara fez com o Eduardo? O que esse cara... Cara, é muita coisa. É muita coisa. Entendeu? O que esses caras fazem no dia a dia deles, ninguém quer saber. Agora, o povo brasileiro tem que saber. Afinal de contas, eles são nossos empregados. Eles acham que são semideus. Deus só tem um. Deus, Jesus Cristo. O restante é tudo papo furado e conversa fiada. Tudo isso, Bolsonaro está confiando. Ele será candidato em 2026 e ele vai vencer no primeiro turno. Que o Lula está fazendo. Qual foi o grande trabalho que o Lula fez? Nenhum. Lula está aí. Cada vez mais sendo mais corrupto. Já é corrupto, está mais corrupto ainda. Tá vendo? Então, deixa aí. Vai sancionar, sim, senhor. Então, gente, vamos aguardar. Vamos ver quais são as sanções. Inclusive, o Brasil vai se lascar com isso. O Brasil vai se lascar com isso. Não. Não, o Brasil em si. A turma daquela quadrilha lá dele, lá, do Lula, dessa turma lá. O Lula, até hoje, ainda não foi nos Estados Unidos. Não, ele já foi encostado para ele, mas não foi oficialmente. Donald Trump não vai receber o Lula nunca. Porque o Lula, ele defende esse negócio de Hamas, esse pessoal. É por isso que ele não vai. O Zelensky falou que ele não será bem-vindo também lá. Entendeu? Tá? Então, gente, mas, gente, isso é ótimo para nós saber isso aí. Do próprio Marco Rubio, que Alexandre de Moraes será sancionado. Hoje será um dia difícil para ele dormir. Se ele já ligou para o filho dele que está nos Estados Unidos, é preciso voltar. Está sendo monitorado pelo FBI, né? Que ali funciona. Ali não é essa polícia federal tua aí que tu acha que tu vai fazer. Não. Tu vai ter ali o teu cantinho para não fazer nada. Tu vai ter dinheiro para pagar a conta e lascou-se, tá? Não vai ter um cartão Visa, Mastercard ou outra coisa. Então, se lascou, tá entendendo? Se lascou, tá entendendo? Custou, mas está chegando na hora certa. Pá! Agora chegou o carimbo, o primeiro carimbo dele já veio. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Pessoal, acabei de postar aqui no chat do Brasil no Ponto News o novo canal Belezas Turísticas Carioca, né? Até porque o antigo acabou sendo retirado do YouTube, né? Sem muitas explicações, mas convido-os para assinarem o novo canal. O antigo tinha 86 inscritos, né? Até a última vez que eu vi, né? Esse está com 3 inscritos. Pessoal, eu vou te falar uma coisa. Inscreva-se. Eu vou te falar uma coisa sobre Beleza Turística Carioca. Ninguém faz vídeo, né? Por aqui é um canal que a gente fala e é perigoso de tirar do ar, essa coisa toda, né? Mas o canal Beleza Turística Carioca, eu não entendi. Eu mandei um comunicado para ele lá, não me retornaram, falaram que ia retornar, não retornaram. E o canal só mostra as belezas do Rio de Janeiro. Não tem nada de política, não fala de política, não fala de nada. Fala das belezas de Copacabana, das praias de Copacabana, Museu do Amanhã. Só fala dessas coisas, não fala de outras coisas. E simplesmente eles acabaram tirando o canal do ar, porque eu não sei, não deu explicação nenhuma, entendendo? Sobre o que aconteceu. Tem no canal também que a gente faz vídeos sobre venda do que a gente compra para cá, também. O canal também foi bloqueado, não sei porquê, não mando explicação, porque
Eu não sei porquê. Eu queria uma explicação mais plausível, não deu explicação nenhuma, mas já tem os canais de volta, tem os canais novos que a gente já preparou, já está lá funcionando da mesma forma. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Agora em instante, vou postar também no chat do 100% Brasil, né? Portanto, vocês que estão assistindo depois, pessoal, eu acredito que já vão conseguir encontrar, né? De repente, né? Mas se não conseguirem encontrar, tem um link aqui direto no chat, né? Quem puder, vai lá no canal Brasil no Ponto News, né? Quem estiver assistindo depois, vai lá no canal Brasil no Ponto News, assistir essa live que eu tô postando no chat aqui agora, ó. E também no 100% Brasil, o novo canal do Belezas Turísticas Carioca, certo? Inscrevam-se, certo? Vamos lá, então, comentando sobre o terceiro tema, né? Não é o último tema, né? Até porque a gente vai tratar sobre mais 2 assuntos, né? Serão 5 dessa vez, né? Vamos lá. Estamos no terceiro, tá? Vamos falar sobre essa aplicação de sanções a Moraes, né? Espero que seja um processo mais breve possível, pessoal. Até porque se trata de um divisor de águas, né? Por que eu digo isso, né? Porque muito se esperava, né, entre os ministros do STF, que não, né? Com essa eleição do Trump, o Trump não faria alguma coisa com um ou outro ministro do STF, né? Essa impressão que eles tinham, que os ministros do STF tinham. Inclusive, zombaram da situação, falaram que não, né? Ficaram zombando, né? Qual seria o primeiro-ministro fazendo um deboche. Né? Agora, com esses representantes, né, que vieram recentemente ao Brasil, né, com um general, né, 4 estrelas, que chegou também ao nosso país, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes parou de fazer o que estava fazendo, né? Parou de prender por prender, né? Por quê? Está querendo soltar aqueles que estavam envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Por que isso está acontecendo? Porque o sujeito não tem culhão, não tem capacidade, né? Não tem capacidade de sustentar o insustentável. Porque essas prisões políticas referentes aos atos do 8 de janeiro não tem nenhum tipo de justificativa. Porque qual o argumento, entre aspas, que o Moraes utiliza, né? De que houve um golpe naquele fatídico 8 de janeiro em Brasília, né? Onde ao qual pessoas acabaram supostamente burlando as regras e depredando, né, por assim dizer, a Praça dos Três Poderes, né? Sendo que não, né? Houve uma complacência por parte do desgoverno do PT quanto à segurança, né? Por que o desgoverno do PT deixou que a segurança fosse, por assim dizer, facilitada para que as pessoas pudessem invadir? Eu já falei isso, pessoal, né, que direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, mas quem depredou, né, tem que ser punido, de fato, né? Mas a maioria que se encontra presa por conta dos atos do Rio de Janeiro, né, não cometeram nenhum tipo de irregularidade. Né? Mas os atos antidemocráticos de Alexandre de Moraes não começaram nesse quesito. Né? O Alexandre de Moraes até hoje sustenta a prisão do Daniel Silveira, até hoje sustenta a prisão do Braga Neto, até hoje sustenta a tornozeleira eletrônica do Anderson Torres. Né? Agora, né, o sujeito faz isso com irresponsabilidade, sem consequência, porque não é punido pelo presidente do Senado, né? Pelo novo presidente do Senado também, não era punido pelo antigo e também não é punido pelo novo presidente do Senado, né? Não era punido pelo Pacheco, também não é punido pelo Alcolumbre, porque são frouxos, porque são covardes, não tem capacidade, não tem cacife para enfrentar os ministros do STF. Por quê?
porque devem para o judiciário. É esse o ponto, pessoal. Tem muito político lá em Brasília, preso, que tem medo dos ministros do STF. Tanto é que projetos contra ministros do STF não vão para a frente por conta justamente de políticos assim que se omitem. É lógico que os políticos de direita fazem suas partes, e isso até que é positivo, mas, por um outro lado, tem muitos políticos que acabam no Brasil, acabam que muitos projetos que são importantes não vão para frente por conta de políticos que querem o tempo todo travar e querem atuar por interesses escusos. É ou não é o que tem acontecido atualmente no Brasil? É esse o ponto. Então, o que a gente traz aqui são fatores que são baseados na realidade. E é isso que incomoda, porque a esquerda, até mesmo isentões, vivem no mundo da imaginação. É esse o ponto. Eles vivem no mundo da imaginação, onde ao qual eles querem que somente as falsas narrativas deles prevaleçam. O que é isso, se não o esquerdismo? É esse o ponto. O esquerdismo não quer oposição, não quer de jeito nenhum. E a gente se lastreia, por exemplo, pela Venezuela. Não há oposição a Nicolás Maduro. E as eleições que ocorrem sempre passam por suspeição. Por que será, não é mesmo? Porque o Trump falou muito no passado, que estava planejando interferir na situação da Venezuela, porque o que está acontecendo lá é desumano. Desumano. Tem muitos venezuelanos que vêm até hoje ao Brasil. Por quê? Não tem saneamento básico, não tem condições, não tem o que comer, pessoal. Não tem o que comer. É esse o ponto. É esse o ponto. Vamos lá. Então, pessoal, resumidamente, é que crê, que a justiça está sendo feita nesse caso do Alexandre de Moraes. Até porque não é de hoje que esse sujeito vem atuando de forma arbitrária, inconsequente, até porque não passa de um delinquente. É caso de psicopatia mesmo. O sujeito tem ódio, tem inveja, tem raiva, de tudo aquilo que é relacionado a princípios, valores, ética. É esse ponto. O sujeito ele tem raiva dessas questões mais morais, que acabam sendo bandeiras da direita. Então é isso, pessoal. Eu vou muito naquela linha, Vou muito naquela linha do representante, Do representante do Trump, que o maior personagem de violação à democracia no Ocidente, que o lugar do Moraes deveria ser na cadeia. Na cadeia. E não adianta virem me dizer, não, que o que o Moraes está fazendo é pela justiça, é pela democracia. Não. O sujeito tem atuado de forma marginalizada e, logicamente, antidemocrática. E isso é inadmissível. O lugar desse sujeito é na cadeia. O lugar desse sujeito é na cadeia. E deveria ter passado há muito tempo um freio. Por que não passou? Porque nós temos um Senado omisso. Muitos políticos, entre aspas, estão devendo a esse mesmo STF, que acaba fazendo o que quer e não passa por consequências. Resumidamente é isso, pessoal. Parabéns
ao governo Trump, né, que essa iniciativa, né, seja concretizada o mais breve, o mais rápido possível. Até porque, pessoal, o Moraes continua atuando de forma inconsequente, né? E com certeza, pessoal, com certeza ele pagará aqui nessa terra pelo que está fazendo, né? Espero que haja também, né, quebra de... E esses crimes que o Alexandre de Moraes tem cometido na surgina, né, nos bastidores, que virem à tona também, até porque serão elementos maiores para que uma eventual detenção desse sujeito vá para frente, né? Enfim, era isso. Tá ok, meus amigos? Então deixa o like, compartilha, é muito importante. Seu like, aquele compartilhamento bacana. Lembrando que nós temos live nesse canal de toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, deixa aquele like bacana, isso ajuda a fortalecer o nosso canal cada vez mais. Quiser dar descrição do vídeo, tem um pix, se você puder, ajuda o canal. Se não puder, deixa aquele like, já tá com a gente demais. Seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, pessoal, exatamente. Peça seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, esquerdista não é bem-vindo aqui no canal. A gente deixa muito claro isso, até porque aparece de vez em quando ali um sujeito falando um monte de bobagem. A gente retira do canal. Até porque a gente não compactua, né? Eu já falei aqui por inúmeras vezes, quem não gosta do canal, sai fora, sai fora. Eu mesmo não acompanho canais aos quais não gosto, eu não acompanho canais esquerdistas. Ponto final, né? Por que os esquerdistas não fazem o mesmo? São incoerentes, né? Vamos lá, que é o quarto tema desta live. Ainda está num horário razoável, né? Vamos lá. PL da anistia, temos aqui uma atualização, pessoal, né? Lembrando que essa live é inédita, estamos indo para um quarto tema, depois vamos ao quinto, certo? Hugo Mota rejeita a nova proposta do PL da anistia. O presidente da Câmara dos Deputados alega que o texto pode ser considerado inconstitucional pelo STF, né? Portanto, está aqui, matéria que está lá na Revista Oeste, né? Atualização sobre o PL da anistia, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, comunicou a parlamentares da oposição que não vai apoiar a nova proposta apresentada pelo PL para a anistia aos indivíduos nos eventos do 8 de janeiro, né? Mota considerou que o texto poderia ser considerado inconstitucional pelo STF, o que inviabilizaria seu avanço, né? O documento do PL, redigido com a anuência do eterno presidente Jair Bolsonaro, previa anistia apenas para participantes diretos das manifestações, deixando de fora financiadores, organizadores e o eterno presidente, o próprio eterno presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Revista Oeste, passando pela matéria, vamos aos comentários. Isso é conversa de um covarde chamado Hugo Mota. Isso é um covarde. Certo? Covarde. Sabe por que ele é um covarde? Porque ele quer aumentar a quantidade de deputados, mas é um incompetente que, inclusive, o PL deve isso aí. Ele deve isso ao PL, porque ele combinou uma coisa com o Jair Bolsonaro, foi eleito, Jair Bolsonaro, inclusive, ficou até chateado com Marcos Pontes, porque o Marcos Pontes não apoiava. E aí, o que aconteceu? Está aí, ó. Hugo Mota não respeitando os seus parlamentares. Entendeu? Então, é um caso clínico, é um caso de loucura, tá entendendo? Então, está na hora de internar também Então, ele que vai cuidando dos 2 anos de presidente. Porque alguém se lembra do Arthur Lira? Ninguém se lembra. O que o Arthur Lira, inclusive Arthur Lira, Hugo Mota e essa quadrilha fizeram foi mandar prender o Daniel Silveira. Só para dar um susto. Mentira! São covardes. São parlamentares covardes que mentem para a população. E eu tenho fé em Jesus Cristo que esse tipo de parlamentar será riscado do nosso mundo. Tá vendo? Sabe por quê? Precisamos de pessoas honestas. Pessoas que têm a cara de bater e negócio. E o Hugo Mota, ele é o frouxo.
Isso é por causa de frouxidão. Frouxo. Ele agora quer aumentar a quantidade de parlamentar. Agora eu te pergunto o seguinte: se é um poder, meu amigo, fecha o Congresso Nacional, fecha a Câmara dos Deputados, porque você não serve para porcaria nenhuma. Então está na hora de você parar com esse negócio, por fora. Agora, a Câmara dos Deputados pode destituir o Hugo Mota, sabia disso aí? Pode destituir ele da Câmara dos Deputados e formar uma outra eleição para outro presidente. E isso pode acontecer. É só você começar a não votar mais nada lá dentro, fazer obstrução, e não votar mais nada. Parou. Então, meu amigo, tá tudo, eu não vou votar mais nada. Vão para lá, dão entrada, bate o cartão, faz o que for necessário, cartão que eu digo assim, presencial. E acabou. O Senado nem se fala, né? O Senado, ele tá coisa do passado. O Senado tem que ser fechado. O Senado, de 8 anos para 4 anos, entendeu? Para 4 anos. E mandato de 5 anos, negócio de 8 anos, rapaz. Que negócio é esse? Inclusive, pessoal, na maioria, assim, eu diria, dos países do mundo, né, o mandato de senador é de 6 anos. 6 anos. Né? Mas tem país também que o mandato de senador é de 4 anos, né? 4 anos. É o que seria o ideal. Né? Mas a maioria dos países é 6 anos. Por quê? Vou te falar por quê. Os senadores, inclusive o senador Romário, daqui do Rio de Janeiro, o que é que esses caras fazem? Qual foi o trabalho que esses caras entregaram? Viajando para cima e para baixo, sai daqui para lá. Fizeram uma tal de uma CPI das Bet. Aquilo é uma aberração, cara. A CPI das Bet, aquilo é uma aberração. O cara tirar fotinho com o influenciador. Vão se catar, rapaz. Vamos procurar o que fazer, rapaz. O povo precisa de ajuda. No Rio Grande do Sul tem lá as pessoas ainda tem situação difícil. Pô, tá toda situação difícil. Que vergonha é essa? Entendeu? Aí os caras estão passando mal, aí a Janja foi para lá com o Lula para bater foto com o cachorro, com o cavalo, uma coisa assim. Depois nunca mais voltou lá, porque não dá voto, aquilo ali. Agora, fica rodando o mundo com o nosso dinheiro. Hoje teve um evento aqui no Rio de Janeiro que foi até enfaixado com sociólogo. Que sociólogo, coisa de porcaria nenhuma, rapaz. O povo sabe que é essa quadrilha. O povo sabe. Olha o roubo no INSS, já vai falar sobre isso. Olha essa roubalheira no INSS. Meu Deus, é uma vergonha. Aí vem o Lula fazer, ele é vaiado, mas ele vem fazer aqueles eventos ali para Fernanda Torres, aquela turminha ali do Leblon, entendeu? Que o povo parou de ir no cinema por causa disso. Porque antes eu não sabia, hoje tem a rede social, quem sabe tudo. Sabe quem é quem trouxe a favor do Brasil e quem trouxe contra o Brasil. Tá? Deixa aquele like. Hugo Mota, você é covarde. Covarde. E corrupto. Todo mundo já investigou sua família, sabe? Inclusive a revista fez uma matéria enorme falando que a família dele todos são de pai a... O quê? Exatamente. Pessoal, com a anistia, né? Muitos estavam falando, né, hoje, né, estava havendo muita especulação na internet, né, de que hoje o processo, aliás, o projeto estava avançando, né, e muitas das informações que estavam circulando era via velha imprensa, né, mas não é o que ocorreu, né, pessoal, né, não é o que ocorreu, porque quem tem a palavra final para que um projeto vá para a votação é o Hugo Mota, que está devendo ao STF, que está sendo ameaçado pelo STF, que está sendo chantageado pelo STF. Né? Quer dizer, é um frouxo, é um covarde. É um frouxo e covarde frouxo. Ou frouxo covarde. Ponto final. Né? Porque, novamente, pessoal, a gente sabe que toda a família do Hugo Mota, a gente precisa falar disso, né? Que toda a família do Hugo Mota está envolvida em esquemas de corrupção, que o sujeito tem medo. Tá atuando tipo uma gazela. E não se
tem esse tipo de... Um homem não tem esse tipo de comportamento de uma gazela, né? Porque, pessoal, já falei isso, né? A gente precisa também olhar, verificar o lado humano da pessoa, né? Nessa situação. Eu sei que tem um lado político, né? Mas também tem um lado humano, né? Por isso que a gente estendeu, né? Anistia pelos presos políticos, né? Mas a gente acrescentou o seguinte, ó, a anistia tem que ser humanitária, né? Tem que ser humanitária, né? Quantas manifestações já aconteceram por esse projeto? Inúmeras. Somente no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas. Em São Paulo foi muito similar. Mas cadê que o Hugo Mota se mobilizou, né, para ouvir essas mobilizações? Não, ignorou totalmente. Quer dizer, isso no comportamento, isso está dizendo, entre linhas, que o sujeito está atuando de forma antidemocrática. Por quê? Todo poder emana do povo. Ponto final. E isso não tem que ser contestado. Né? Se a população quer que a anistia vá para frente, por que o Hugo Mota não quer, né, não quer pôr para votação esse projeto? Porque, novamente, traz de um capacho do STF. Igual ao que foi o Pacheco, igual ao que foi o Arthur Lira. Até porque o Arthur Lira não confrontou o STF quanto à prisão do Daniel Silveira. O Daniel Silveira foi preso enquanto deputado. E o Arthur Lira fez alguma coisa? Não. Né? Ignorou. Então, não há muita diferença. Vejo que não há muita diferença entre Arthur Lira e Hugo Mota. Né? Nisso, até gerou até muita polêmica essa questão do PL ter apoiado o Hugo Mota, né? Por conta das comissões, né? Eu procurei não opinar, né? Até porque era um prazo muito curto, né? Até a votação, né? Era uma situação que não estava muito em evidência, né? Mas, de qualquer forma, a índole do Hugo Mota está vindo à tona nesse presente momento, né? Então, valia mesmo a pena, né, apoiar o Hugo Mota ao invés de um candidato legitimamente de direita, né? É esse o ponto, né? A gente tem que se ater ao que o partido quer ou aos nossos princípios e valores. É esse o ponto. Né? A gente não deve se ater a conchaves, e sim a questões mais espirituais. Né? Entendo dessa forma. É minha opinião. A gente não deve se ater a comissões. É minha opinião. E sim a princípios e valores. Né? E não foi o que aconteceu perante ao PL, né? Que apoiou o Hugo Mota. Agora o PL está passando por consequências. Né? Até mesmo eu não sei qual foi, né? Não lembro qual era a opinião sobre do Bolsonaro quanto à candidatura do Hugo Mota, né? Mas as consequências estão indo até mesmo ao Bolsonaro, porque o que ele está pedindo está indo em desencontro ao que o Hugo Mota quer. O Hugo Mota quer redução das penas. Né? O que a direita quer, o que a população em geral quer, é que a anistia vá para frente, até porque a maioria dos presos políticos pelos atos do 8 de janeiro não cometeram nenhum tipo de irregularidade. E se a gente quer um ponto final nessa história do passado, até porque quem olha muito para o passado também é museu, se a gente quer um ponto final, a gente precisa de até mesmo para pacificar o país. E
E esse tipo de questão que eu estou trazendo aqui, né, vai em desencontro à narrativa do Hugo Mota, de que a anistia serviria para atenuar, né, para escalonar, na verdade, o atrito entre instituições. Não, sendo que não, pessoal. A anistia sempre teve o intuito de pacificação. Vamos lá. Né? Com um ponto final no que aconteceu no Rio de Janeiro de 2023 em Brasília, é somente com uma anistia humanitária ampla e irrestrita. Tá, e é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixa aquele like bacana, muito importante. Isso faz fortalecendo o nosso canal, fortalecendo ali o Pix dele, aumentando mais o Pix. Se você puder, tá vendo? Dá aquele like, compartilhe. Se não puder ajudar com o Pix, fazendo um Pix pra gente, você pode ajudar com like, é muito importante. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos, ok? Exatamente. Vamos aqui ao último tema desta live, fraude no INSS, né? Vamos começar aqui. O desgoverno Lula está articulando CPI no Senado para driblar CPMI do INSS. Parlamentares do desgoverno buscam criar comissão própria para manter controle politiqueiro, né, sobre investigações. Revista Oeste. Vamos seguir aqui sobre ainda a fraude no INSS. Entidade ligada à família de Lewandowski arrecadou 15 milhões em um ano. Revista Oeste. Vamos seguir aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Câmara aprova urgência de PL que proíbe desconto automático no INSS. Com adiantamento, o texto deve ser votado no plenário da Casa na próxima semana. Hugo Mota trava a CPMI do INSS e empurra a decisão para o Senado. Mais uma. Esse cara tem que ser destituído do cargo. Seguindo. INSS bloqueia verbas e Sindicato do Irmão de Lula anuncia cortes. Revista Oeste. INSS. Câmara pode votar fim de descontos mensais em aposentadorias e pensões. Imediatamente. Vamos seguindo aqui. Ainda sobre a fraude no INSS. Ministro de Lula diz que CPMI pode atrapalhar ressarcimento. Lupe volta ao PDT e anuncia apoio à CPMI do INSS. Eita! Pleno News. Câmara aprova urgência para a PL que barra desconto em benefícios. Texto foi apresentado após escândalo das fraudes em desconto no INSS, né? Enfim, passando pelas matérias, vamos aos nossos comentários finais. Então, gente, mais uma covardia do Hugo Mota, que isso não quer também. Quer dizer, é um covarde, cara. Esse cara tem que ser destituído desse cargo aí. Ele não pode ser presidente de porcaria nenhuma. Então a Câmara tem que fechar. Fecha a Câmara. Entendeu? O Hugo Mota está ali de fantoche do STF. Tudo que ele faz fica com medo do STF. É porque ele tem rabo preso, a família dele está tudo rabo preso, prefeito lá tudo corrupto, o parente dele lá, entendeu? Então, ele está com medo. Outra coisa, o Lewandowski, filho do Lewandowski, levou bilhões em cima aquele advogado lá do negócio do INSS, esse pessoal lá. Então, meu amigo, acharam carros de Mascavo ali, tudo dinheiro da roubalheira no INSS. E aí vem o Lula dizer que o governo Bolsonaro é que é culpado. Porque está no governo, está 3 anos, meu filho. Está 3 anos. Isso aqui não foi eles que descobriram isso aí. Isso aí no governo Bolsonaro fez uma PEC, 871, parece que foi isso, a PEC, e eles votaram contra. A CPI, eles estão fazendo uma armação, estão jogando sujo com essa CPI que eles estão querendo aprovar. Por quê? Eles estão jogando sujo o Lula. Eles querem fazer um esquema para aceitar, mas eles vão botar presidente e vice-presidente que eles quiserem. Então não vai para frente esse negócio. Então, outra coisa, esse cara do INSS vem dizer que pode atrasar o... Meu amigo, é só vocês pararem de roubar e vocês pagarem os velhinhos. É só isso. Que não pode ser jeito para pagar o roubo que vocês arrombaram a Previdência. Entendeu? Tem um tal do careca do INSS que estão recolhendo todas as coisas dele. São milhões de patrimônio, não é pouco não. O irmão do Lula tem que ser preso,
porque ele, por ser irmão do cara, era ele para denunciar, não. Esses caras têm uma sanha tão grande de ficar roubando os outros, tá vendo? Que eu não estou nem aí, que os velhinhos que se lasquem. É pessoal a maior parte do pessoal rural. Como é que a pessoa vai saber? Não, eu recebo uma aposentadoria lá de X, mas aí o cara está te roubando, você nem sabe. Então é isso, isso é vergonhoso no nosso país. Além de ser um país considerado o país mais corrupto do mundo, que a corrupção em tudo enquanto é lugar. Tudo enquanto é lugar tem corrupto. Se os caras lá se o cara lá em Brasília estão fazendo corrupção, faz um cálculo, o cara da esquina ali. Então eles vão ser corruptos também. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: parabéns à direita, que quer a CPMI imediatamente. Tendo a CPMI, não vai precisar de Hugo Mota, isso aí é automático. Entendeu? Mas eles não querem, porque provavelmente a família do Hugo Mota deve estar envolvida também com isso aí. Entendeu? Porque quando não quer uma coisa, é porque alguma coisa tem. Certo? Por que o PT não quer? Porque estão até aqui, ó, engasgados com isso aí. Então, gente, penso muito bem em quem votar em 2026. Menos o Lula. Não vota no Lula, não. Isso é corrupto. Foi só esse cara votar e entrar no governo para o negócio do INSS que estava aqui embaixo com o Bolsonaro, foi lá para cima. É só você ter um gráfico no canal. Tem um gráfico, entendendo? Então, meus amigos, eu vou até falar para você. Essa quadrilha que roubou o INSS tem que ir para a cadeia imediatamente. Cadeia neles. Cilindrar neles, 10, 12, 14, 15, 20 anos. Entendeu? E outro detalhe, tomar os bens todinho. Casa, apartamento, juntar tudo, vender tudo para cobrir esse rombo do INSS. Entendeu? Porque nós temos um presidente que também é... Agora, para o seguinte, tem um presidente que é corrupto, vou fazer o quê? Entendeu? O pessoal vai dizer, pô, se tu que é corrupto, como é que tu vai me condenar a alguma coisa? Então, deixa as autoridades competentes fazer a coisa certa. Mas o Lula está se metendo por quê? Vou descobrir que ele está envolvido até aqui. Tu lembra do mensalão? Petrolão? Estava envolvido até aqui, esgotou. Saiu pela tangente. Deixa o like, compartilha, é muito importante. Gente, não podemos tá concordando com essa roubalheira no INSS, que nós vamos pagar a dívida. A dívida que vai pagar somos nós. Agora eles vieram tirar o irmão do Lula fora, que não tem nada a ver. Tem dado tudo a ver, não, que ele recebeu sei quantos milhões desse negócio. Eu me lembro quando ele pediu, faz uma cartilha para no sindicato. Porque a pessoa vai sair do trabalho para o sindicato fazer uma coisa que não quer. Não. Então, o que o Bolsonaro fez, aquele cumprimento da lei 871, acho que é isso. Isso aí era para ninguém descontar mais no negócio de imposto sindical. Que é uma covardia ter que trabalhar um mês, um dia, para encher esse bando de corruptos ladrões do INSS. Se inscreve e compartilha, tá ok? Exatamente, né? Agora 21 horas em ponto, certo? Agora comentando sobre o INSS, né? Sobre o escândalo do INSS, né? Sobre a fraude do INSS, né? Pessoal, foram mais de 6,3 bilhões, né? Isso segundo informações preliminares, né? Mas a roubalheira, né? Tá acontecendo, né? Tem acontecido desde antes de 2023, né? O ponto, né? O ponto é que o Carlos Lupe, né, já sabia de tudo, né? Agora quer sair pela tangente, dizer que apoia a CPMI do INSS, sendo que o Lupe, né, tem que passar por consequências severas, mediante ao que soube. Né? Porque o sujeito já sabia informações. Né? Se o Carlos Lupe já sabia, se o ex-presidente do INSS estava envolvido, pessoal, não tenham dúvidas que o Lula também sabia do que estava acontecendo, né? Pessoal, não tenham dúvidas, né, que inclusive, até o final de 2023, né,
Parece que descontos estavam em 700 milhões ou algo parecido, né? E subiu, né, estrondosamente em 2023. Por que será, não é mesmo? O que falta para essas pessoas, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? É justamente moralidade. Quer dizer, a pessoa tem a capacidade de sulpiar aposentados, pensionistas, né? Pessoal, se uma pessoa tem a capacidade de fazer isso, é porque ali já não tem mais Deus. Ali já só há maldade mesmo nessas pessoas. Né? Porque, convenhamos, né? Convenhamos. Muitas dessas entidades que estão envolvidas nessa fraude do INSS agora querem sair pela tangente, dizer que não, né? Que não estamos envolvidos nessa maracutaia, sendo que os fatos se contradizem, né? Se contradizem às suas palavras, a essas palavras que são ditas por essas pessoas de entidades, né? Agora, por que o ex-presidente do INSS não foi preso? Por que o desgoverno do Lula continua em Brasília? Porque o escândalo, né? O escândalo foi grave, pessoal, foi grave, né? Tendo até repercussões internacionais. Né? Agora, por que o desgoverno do PT não quer uma investigação, sendo que o Lula agora está culpando o Bolsonaro? Né? Quer dizer, pessoal, não bate. Tudo que eu estou trazendo aqui não bate. O desgoverno não quer a CPMI do INSS, mas ao mesmo tempo culpa o Bolsonaro. Não bate. Não bate. Ou é uma coisa ou é outra. Né? Mas o desgoverno, né, do PT, sem hipocrisia, não existe. Aliás, esquerda sem hipocrisia não existe, pessoal. Né? É esse ponto que eu sempre trago nas transmissões. Né? Muitos dizem que não, que o PT não seria um partido de esquerda, né? Mas está mais que comprovado, pessoal, está mais comprovado com esse desgoverno, né? Apoiando até mesmo o PL 2630, está mais que claro que o desgoverno do PT está muito mais preocupado em seguir com agendas ideológicas do que propriamente se preocupar com nossa soberania do Brasil, por exemplo. Né? Até porque surgiu, né, uma notícia recente onde ao qual a França quer até mesmo criar presídios para criminosos na Amazônia. Quer dizer, novamente, a esquerda junto ao desgoverno do PT querendo relativizar a Amazônia, que faz parte do Brasil e não do mundo. Ponto final. Ponto final. Né? Entre outras palavras também, a gente pode citar a China, né, que o tempo todo, né, tem interesses escusos aqui, e o que a gente mais vê, né, é que com essas viagens, com essa aproximação do Lula ao Xi Jinping, né, o que mais a gente vê, né, a gente não sabe o que está sendo tratado nessas reuniões, né, mas não há dúvidas, né, que com o PCCH, né, querendo decretar diretrizes ao Brasil, não tenha dúvidas, pessoal, né? Com esses interesses escuros da China, né? Não tenha dúvidas que o Lula está vendendo o Brasil para a China. Não tenham dúvidas quanto a isso, né? Mas, enfim, é isso, né? Então, mas, enfim, é isso. Presto meu apoio restrito à CPMI do INSS, né? Mas mais do que isso, pessoal, é preciso, né,
era preciso que houvessem mobilizações pelo impeachment do Lula, né? Exatamente. Por que não ocorreram, né? É porque realmente a população está devendo muito, né? Por que não ocorreram? Porque a população tá focando somente na anistia. Eu acredito que a gente deveria abranger, né? Todo o debate, né? Trazendo, né? Para a questão, né, um afastamento do Lula. É lógico que há eleição em 2026, mas mesmo assim, né, perante o que a gente tem visto, né, nos últimos tempos, a gente não pode deixar passar batido as irresponsabilidades e também as corrupções que têm acontecido no desgoverno do PT, lugar de Lula na cadeia. Lugar de Lula na cadeia e não na política. Lula sequer deveria ser candidato, diga-se de passagem, né? Enfim, meu apoio restrito à CPM no INSS e meu repúdio, né, ao Lula, né, e seus ministros, né? Dizer novamente que lugar de corruptos é na cadeia e não, né, ocupando cargos públicos. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like e compartilhe, é muito importante. Aquele like bacana, compartilhamento, se inscrevendo. Hoje foi uma live mais longa, porque a gente, 5 temas aí não é fácil não, tá entendendo? Mas tá tudo bem, explicamos tudo que tá aí, você pode ver depois. Amanhã essa live estará em outro canal, a gente vai postar em outro canal essa live aqui, os melhores momentos. Tá ok, gente? 5 temas dessa vez, hein? Voltamos. Vamos ao bate-pronto, né? Vamos lá, matéria mais destacada do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Vamos lá, então. Trump anula multa de Biden contra a Universidade Cristã nos Estados Unidos. Revista Oeste. Falar nisso, gente, teve o negócio do Biden que está com câncer, uma coisa assim. Vanguard é demitido e deixa a comunicação de Jair Bolsonaro. Certo? Vamos seguindo aqui. Desgoverno Lula defende viagem de Janja após ação na justiça. Então, são 20 dias para mostrar o que foi ela fez daí fora. STF livra 2 oficiais do Exército de ação de golpe, entre aspas. Pleno News. Tá com medo, quem tem New York Times diz que Rússia colocou espiões no Brasil. Brasil já era, né? Com esse governo corrupto que nós temos aí, tá lá. O Brasil está à deriva com esse desgoverno do PT atual, né? Lula condecora Janja com a maior honraria de mérito cultural, né? E que Janja fez pela cultura do Brasil, né? Vamos seguindo. Meu Deus do céu. 40 anos de MST é tema de novos selos lançados pelos Correios. Quer dizer, até o Correio fazendo propaganda ao MST. Meu Deus do céu. Quer dizer, vergonhoso. Vergonha, rapaz. Vamos seguindo. É por isso que os Correios estão falidos, é por isso. Comissão do Senado aprova fim da reeleição para políticos. Isso aí. Informação. A CPI das Bets convida a Felca, que expôs contratos milionários. Pleno News. Desgoverno Lula esconde 600 bilhões sob sigilo, diz deputado. Não tenho dúvidas quanto a isso, pessoal. Vamos lá. PF, aliás, eu vou pular essa matéria. Zambelli diz ter arrecadado mais de 166 mil em um dia com Pix. Pleno News. Brasília receberá segundo encontro em defesa da vida. Pleno News, parabéns. Vamos seguindo aqui, Senado aprova Guia da Amizade, Brasil e Israel. Isso, legal. Eu sinceramente não concordo muito com isso, até porque tem outras questões mais importantes. Então, tem, inclusive, a pedra da anistia e do INSS, tem coisa importante. Exatamente. Vamos lá. Ex-chefes das Forças Armadas se contradizem sobre suposta ordem de detenção a Bolsonaro, né? Mas o que esperar desse exército que é hipócrita, pessoal? O exército do Brasil só existe de enfeite. Ponto final, né? Vamos lá. Revista Oeste. STF torna réus 10 acusados por suposto golpe de Estado. Minha nossa senhora. Isso aí, o Borá tem que ser preso imediatamente. Isso é coisa de clínico. É coisa clínica. Tá? Parente de ministro do STF atua em processo bilionário. Meu Deus do céu. Vai vendo, Brasil.
E é isso, né, pessoal? Tem mais alguma coisa? Vamos lá. Seguindo aqui. Defesas apontam ausência de provas em julgamento do suposto golpe. Revista Oeste. OMS aprova acordo global para prevenir futuras fraudemias. O Pessoal, Trump está saindo disso aí. Tá? Controle populacional, hein? É. Controle populacional, né? Esquerdismo, comunismo. Né? Comunismo. Revista Oeste. Esse Danone está lá. Clubes emitem nota e exigem mudança na CBF. Só tem corrupto na CBF, rapaz. Não acredito que isso irá acontecer. Vamos seguindo aqui. Vamos botar qualquer um lá e dizer que está tudo certo. Vamos lá. Paulo Figueiredo pode ser o primeiro julgado à revelia no STF por suposto golpe de Estado. O que Paulo Figueiredo tem a ver com os atos do 8 de janeiro? Né? Vamos seguindo. Lewandowski na mira da Câmara por escolta ilegal em Congonhas. Ih, rapaz. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui para verificar se tem novidade no Pleno News, Revista Oeste. Não, isso aqui a gente já trouxe entre um dos temas, né? Mota anuncia grupo de trabalho de reforma administrativa. Meu Deus do céu. Quer dizer, CPI e INSS, nenhuma atitude contra isso. Anistia nada, né? Anistia, nenhuma atitude também contra esse projeto, né? Enfim, Justiça Eleitoral caça senador petista por compra de votos. Meu Deus do céu. Bolsonaro é aclamado por prefeitos um dia após vaias a Lula. Pleno News. Glória a Deus. Mas alguns dizem que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, né? Não. Um é vaiado, o outro é aplaudido. É diferente, tá? Vai vendo, Brasil. Netanyahu afirma que líder do Hamas provavelmente foi abatido. Ih, caramba. Trump tem encontro tenso com o presidente da África do Sul. O que será, não é mesmo? Presidente da África do Sul não, comunista, né? Senado reserva mais de 80 milhões para gastar com carros. Pois é, Senado tinha que acabar. Para que Senado? Vergonhoso. Senado tem que acabar, não serve pra porcaria nenhuma, rapaz. Quem manda no Senado é a STF. Felipe Barros cobra governo por resbolar na tríplice fronteira. Importante, pessoal. Eu soube disso aí, entendeu? Importante. Vamos verificar aqui, porque a política tá muito dinâmica nas últimas horas, hein, pessoal? Vamos seguindo aqui, verificar se tem mais alguma novidade. O Pablo Marçal virou réu por colocar a vida de 32 pessoas em risco, né? Informação que está lá na Revista Oeste. Aqui uma notícia que é desnecessária. Médico solicita exames devido à cronicidade da lesão de Daniel Silveira, Revista Oeste. Então é isso, pessoal. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Desejando para vocês uma ótima noite, uma noite abençoada em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Voltamos na sexta-feira, em nome de Jesus. Vamos terminando. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e vamos que vamos. Voltamos na sexta-feira, a partir das 19h30, tá ok? 19 horas, tá ok? Inscreva e compartilha. Boa noite a todos. Até lá.